Tenho a alegria de apresentar para vocês uma pessoa que eu particularmente tenho aproximado no último ano, mas, infelizmente, eu não posso ler o currículo dele, porque a gente precisa terminar hoje ainda. E já foi secretário executivo disso, daquilo outro, secretário de outras coisas, presidente, etc. e tal. E hoje ocupa o cargo de professor. Mas semana passada aconteceu uma coisa interessante. Você está aposentado, né? Aposentado. Então, com você, o aposentado mais querido da administração, professor Chico Gaetani. Por favor, recebam aqui com carinho. Você é um palpiteiro experiente, né, Chico? Trabalhou muito para isso, né? Seja bem-vindo. A palavra é sua. Obrigadão. Obrigado. Deixa isso aqui, então. Bom, pessoal, obrigado pelo convite. É sempre um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês. E devo estar falando alguma coisa errada, que estão me chamando de novo para falar. Né? Então, Cláudio, é um prazer. Quem sabe entender, né? Mas, enfim, é sempre uma alegria muito grande. Na administração, a gente tem poucas oportunidades de aprender. E eu confesso que uma das áreas com que eu aprendi mais no governo tem sido do TCU. E acho que isso é um privilégio. O pessoal às vezes reclama que eu bato demais, mas não é verdade. É isso, no fundo, porque o TCU hoje é o grande área para a administração pública não funcionar. Então, tem que esclarecer essa conversa. Porque hoje nós estamos vivendo um momento em que o governo precisa entregar muito e ele vem se escondendo em uma série de desculpas que a gente precisa objetivar e colocar a bola no chão para trabalhar. Acho que as apresentações que eu vi foram bastante interessantes. Gostei muito do Rodrigo, né? Porque me lembrou um episódio, depois eu vou citar aqui, que envolve o Cláudio aqui também. Né? Você faz parte do TCU do B, né? Que é o TCU que administra o TCU. Né? Que não é o TCU que faz os acordos e tal. Né? Então, enfim, mas vamos lá. O Danielino falou para sobre gestor do futuro. Eu falei, mas logo eu estou aposentando, né? Não sei se eu sou a melhor pessoa, né? Do presente não vai lá, mas do futuro, aqui eu tenho que apontar para lá, né? Para lá, para cá, para cá. Requer uma inteligência superior isso aqui. Isso, consegui. Vamos lá. Primeira coisa, acho importante relativizar um pouco essa coisa do gerente. O fator humano importa, né? Mas, na verdade, o contexto condiciona muitas coisas, né? As cadeiras possuem as pessoas. Né? A pessoa senta numa cadeira, muda de cadeira, muda a programação toda, né? Eu me lembro quando umas discussões clássicas sobre vinculação, né? O ministro Zé Serra, ministro do Planejamento, depois ministro da Saúde. O ministro do Planejamento contra todas as vinculações. O ministro da Saúde, obviamente, tem que vincular, etc, etc. O ministro Nelson Machado também, no planejamento, depois na Previdência. Então, as cadeiras condicionam muito o que a gente pensa, fala e vocaliza, né? A cultura da organização modela os gestores. Todas as organizações, as que são mais fortes, têm suas doutrinas, têm seu espírito de corpo e têm patologias também, né? Isso independe um pouco das pessoas. Tecnologia faz muita diferença. Isso aí numa casa intensiva em tecnologia, numa casa intensiva em papel e lápis, né? Os padrões corporativos, tem instituições que você tem uma newsletter, tem um código de conduta, tem um uniforme, tem um linguajar próprio. Né? Vamos pegar o Itamaraty, por exemplo. Né? É visível, o Tesouro, mesma coisa. Né? E, às vezes, também o fato da instituição participar ou não em redes mais amplas. Tem instituições que são bunkers, né? Então elas se comportam, é um mundo fechado, um sistema fechado. Outras inseridas em contextos mais amplos. Tudo isso relativiza um pouco o papel do gerente. Então, o indivíduo, às vezes, não é tão 100% do que importa, né? Bom, vamos falar um pouco do Executivo Federal com o qual vocês interagem, né? Nós estamos falando dos ministérios, né, do recrutamento amplo interno, recrutamento restrito, né, das funções retificadas, o universo das fundações e autarquias, das organizações, das estatais, serviços sociais autônomos, organizações sociais e alguns órgãos híbridos esquisitos que nós não resolvemos muito bem o que fazer
como é que lida com eles, os órgãos corporativos, os CREAs, OABs, essas coisas, né? Uma pergunta que está posta hoje é essa. Não está posta aqui no Brasil, mas ela está posta. Está acabando o serviço público? Nós estamos vivendo um Estado reduzindo seu papel, né? Privatização, descentralização, provisão pelo terceiro setor. A revolução digital está tratorando uma série de áreas do governo. Eu me lembro, naqueles meses que antecederam o impeachment, eu trabalhava com o secretário executivo do Planejamento, com o ministro Valdir Simão, e ele, passando uma reunião, fez um comentário assim, mas para que expor? Assim, mas não foi falando assim, pensando alto. Por quê? Pessoal, sistema. Orçamento, sistema. Finanças, sistema. TI, sistema. Logística, sistema. Então, você precisa de gestores de sistemas, de contratos. As áreas meios estão sendo impactadas fortemente pela revolução digital, né? E em muitas áreas, as fronteiras com a iniciativa privada estão caindo e você caminha para a direção da unificação do mercado de trabalho. Isso aconteceu, por exemplo, num país a que a gente distribui muitas responsabilidades, no tal de Portugal, né? Já não há mais a divisão setor público e setor privado. Unificou-se o mercado de trabalho como os países anglo-saxões, embora haja sempre algum tipo de nuance e cuidado em relação ao setor público, né? Nós estamos vivendo um momento também do avanço dos home offices, bancos de horas, flex time, e regularmente assim, não está havendo um movimento consistente. Alguns órgãos, algumas áreas. E você tem uma situação que foi colocada em algumas exposições aqui, onde a transparência avança avassaladoramente, né, e equalizando um pouco o mundo do trabalho no setor privado e no setor governamental. Ops. Isso significa que os gerentes estão desaparecendo? Né? Que é a pergunta relacionada ao papel dos gestores, se eles forem existir, né? Você tem uma situação... Em todas as organizações, as hierarquias estão sumindo, menos os ministérios, onde você tem mais ou menos 9 níveis hierárquicos. São 6 níveis de DAS, nível 3 especial, ministro, e tem algum lugar índio, né? Mas são mais ou menos 9 ali, né? Na maioria das organizações do mundo privado, o chamado middleman está sumindo. Eu não sei quem de vocês viu um livro, a turma de tecnologia, talvez conheça, chama O Culto ao Amador, né? Todos nós hoje somos youtubers, blogueiros, cantores, autores de livros, né? Nós fazemos tudo, né? A gig economy está aí, eu não achei tradução melhor do que a economia do bico, mas fica um pouco feio, né? A uberização, né? Então, gerenciar o quê? Cada um de nós hoje gerencia um portfólio. Eu estava dando uma aula outro dia, virou um aluno falando, mas o mindset do algoritmo, eu falei, como é? E hoje tem um artigo do Virgílio Almeida no Valor, falando um pouco isso, né? Tem várias pessoas hoje cujo patrão é um algoritmo, né? A turma do Uber é um exemplo disso. E não sei se quem gosta de ficção científica ou de literatura mais maluca, né? Tem uma trilogia que saiu aí sobre o Silo, né? Que é muito isso. O Silo, a Ordem, enfim. Os 3 livros, o Círculo, que virou um filme com o Tom Hanks, mas o filme não é tão bom assim. Muitas coisas estão sumindo, os gerentes estão sumindo, né? E você tem uma situação onde todos somos gestores de contratos, gestores de portfólios, né? E você não tem exatamente o gerente tal qual conhecíamos, né? Ops. Alguns recortes iniciais que eu acho interessante a gente iluminar. Bom, acho que a maioria das pessoas que eu conheço, inclusive eu mesmo, a gente foi gerente por acidente, né? Fez alguma coisa errada, né? Alguém que Deus castigar, caímos desinformados, né? Mas nós não fomos preparados para ser gerentes, nós não fomos escalonados para ser gerentes, nós não fomos equipados para ser gerentes. Aí você vai improvisando e em algum momento você acredita que você dá para aquilo, né? Aí você começa a delirar, aí você acha que, né, você encaro, né? Agora não tem problema o assunto, eu sou um gerente, encaro, porque, né, aqui em Brasília a gente desenvolve uma competência, a cadeira vem junto com a cadeira um pacote de competências, né? O gerente é um servidor público, é um outsider, se é outsider ele tem ou não tem experiência. Nós vimos recentemente no Ministério do Trabalho um gestor com 19 anos, um talento, gerenciando um volume de recursos extraordinário. De vez em quando aparece isso.
ou uns de 70, 80 e poucos anos, né? Enfim, né? É o mundo, né? Tem gestores rodados, tem gestores inexperientes, né? Tem os especializados, tem os que têm experiências muito variadas, mas não são tão focados no assunto. Antigamente, eu sou filho de engenheiros, né? Família de engenheiros. E os engenheiros têm uma característica, né? Eles não falam do que não entendem, só falam do que entendem. Né? Agora, aqui em Brasília, até os engenheiros se soltam. Né? Eles, rapidamente, estão fazendo legislação, estão discutindo recursos humanos, né? Cultura organizacional, eles não se intimidam. Né? Já teve muita gente debaixo de si, pouca gente. Né? Isso, às vezes, conta, às vezes não conta. Ocupou posições de risco, ou sempre foi preservado. Tem uma piada que não, você é um ladrão, Daniel? Já teve oportunidade? Não, então não sabe. Né? Se você não teve oportunidade, não vale. Né? Porque, assim, são questões que no governo, às vezes, passam a ser percebidas, mas fazem diferença na gestão. Né? E acontece, às vezes, ter gente ter perfil gerencial e gente que não tem. Eu tenho plena consciência que eu nunca tive. Né? Mas aconteceu de, né, ocupar posições e tal, mas isso conta também na conversa. Em particular, se as organizações pretendem se profissionalizar as suas direções. Né? Aqui. Eu interajo com o TCU há alguns anos, né? E, em geral, minha experiência com o TCU tem sido muito positiva. Eu não posso deixar de relatar alguns casos interessantes. Primeiro, na área de infraestrutura. Né? O TCU, desde 98, largou na frente. Criou uma secretaria para cuidar de privatizações, regulação. E, graças ao canseira que o TCU deu nas agências, muita coisa melhorou, em termos de preço, em termos de profissionalização. Não é à toa que vocês têm um quadro coordenando o PPI na presidência. Quer dizer, o TCU, nessa área de concessões, e, para minha desmoralização, atuando, às vezes, ex ante, né? Eu fui espancado uma vez num debate no Congresso pelo Marcelo, que não está aqui, defendendo a atuação ex ante do TCU, com casos ótimos. Né? Mas essa é uma área que o TCU ajudou demais o governo, mas continua mal resolvida. Porque se esse assunto depende do TCU e tem que estar na presidência, ele não está funcionando onde devia em algum lugar. Né? E aí, um outro caso que o TCU teve uma atuação muito importante, mas deixou uns fios soltos. O caso do sistema de convênios e o caso das universidades federais. Eu me lembro, no segundo mandato do governo Lula, o TCU deu uma dura nas universidades que quase resolveu o problema, mas não resolveu, das fundações. O problema chama-se a remuneração dos professores de dedicação exclusiva. E que acabou tendo uma solução de gambiarra que não, das 40 horas pode ser 12, 16, construir uma solução muito ruim, mas que faltou pouco para resolver, e não resolveu porque a pressão corporativa no executivo e as próprias fundações e professores que se beneficiavam do bolsismo, na hora H, e o TCU mudou de assunto, não insistiu. O outro é o Siconv, que era uma coisa importantíssima, mas quase 10 anos depois, tudo bem, o sistema tem evoluído muito, só que não tem dinheiro no sistema. Está lá as emendas parlamentares, mas não está o fundo a fundo, não está a PAC, enfim. Né? Então, está entrando agora, mas não estava. Né? Bom, algumas induções exitosas, o caso de governança, planejamento estratégico, estratégia nacional de desenvolvimento, são casos que o TCU tem tido uma contribuição decisiva para induzir o governo a fazer o que ele tem que fazer. Né? Mas que não, se o TCU não pede, né, não tem jeito. Eu acho que uma coisa que eu não posso deixar de mencionar, acho que vocês têm refletido sobre isso, sobre as premissas. Né? Uma vez eu fui discutir isso com um colega de vocês aqui, sobre a questão de uma série de funcionários que estão canetados, embora se reconheça que não haja dolo, ele é responsabilizado. Aí uma escola falou, mas não são tantos casos assim. Sim, mas a percepção é de uma coisa generalizada. Isso justifica o álibi do absenteísmo, da paralisia. A discussão do timing, que é uma discussão que o país vai fazer por muito tempo ainda, ex ante, em processo, ex post. Né? A indústria de escavação, mesmo o TCU, às vezes tem um surto e resolve exumar os cadáveres. Vamos lá, vamos procurar os cadáveres aqui. E aí, eu brinco que onde vocês atirarem, eles vão encontrar cadáver. Agora, eles vão encontrar cadáver de elefante, de dinossauro, de cachorro, de gente, porque o governo, ou ele anda para frente, ou ele vai cuidar dos cadáveres. No meio ambiente, em parceria aqui com
com a CGU e também com o apoio de algumas pessoas daqui, nós montamos a Zumbilândia, né? Tinha 600 e poucos, baixando para uns 16, 14. Mas era por quê? Os funcionários não deixam enterrar os cadáveres, não deixam libertar as almas. Porque ou não há processo e também não encerra, né? Dá mais uma chance e vai só agravando o problema, né? Mas esse não é um problema de um ministério, isso é um problema de todos os governos, de todas as áreas do governo. E o governo não consegue enfrentar. Mas vale para a Lei Rouanet, vale para MDS, saúde, enfim. Se quiser, tem escavação, arqueologia aí para anos e anos, né? E o caso do TCU-B, que eu mencionei no início, de brincadeira, mas que é um caso interessante, porque mostra como, às vezes, o avanço da administração é interessante, é complexo. Na área de TI, no segundo mandato do Lula, teve várias INs que foram negociadas, pactuadas com o TCU, mas depois o próprio TCU tinha dificuldade em trabalhar em função de envolver práticas de contratação que não eram tão simples assim, em especial numa área dinâmica como o TI. Sobre isso, tem um caso que eu vou contar para vocês aqui, em Avant Premier, porque é uma dissertação que eu estava orientando na Fundação e que eu achei super interessante o que aconteceu. Nova lei das estatais. As estatais podem fazer o estatuto próprio. Tudo bem até aqui? O que elas estão fazendo? Quem respondeu? Quem falou isso? É inacreditável. Esse país é inacreditável. Sinceramente. Mas o rapaz pegou, fez uma análise de todos os... Quer dizer, que país é esse? Você briga, sapateia, faz um escândalo, aprova uma lei... Porra, sinceramente... É para dar liberdade. Enfim, vamos lá. Isso aqui, numa outra discussão com vocês, eu trouxe a reflexão, mas eu acho que vocês devem ter em mente isso. A forma que o TCU, os gestores do TCU abordam os órgãos e a forma que os órgãos reagem. Você pode ter cooperação, mútua destruição, um atuando de uma forma construtiva, o outro atuando de uma forma construtiva. As gestores já experienciaram isso. Mas é importante explorar um pouco isso aí, porque tem a ver com a questão do gestor, particularmente do executivo. Porque vocês são mais escolados, profissionais, vivem disso, é um negócio de vocês. Mas no executivo, não, né? No executivo, é uma experiência única, né? O primeiro encontro com o TCU, né? Enfim, é sempre uma coisa que ninguém esquece, né? Vamos lá. Alguns perfis gerenciais problemáticos, né? Do órgão auditado. Estou aqui de passagem, cheguei agora, estou saindo, não estou aqui, né? Alheio e ignorante sobre o que é o TCU, defensivo e agressivo, né? Não conhece o assunto, não, aquele chefe que é administrado pelo pessoal, desconhecimento das legislações, né? Pouco responsabilizável. Isso é uma coisa que todo funcionário público, permanente ou de passagem, a primeira coisa que todos têm competência é como diluir responsabilidades, né? É uma competência que todos desenvolvem rapidamente. E sem memória técnica, né? No caso do TCU, quando o TCU trata os órgãos de forma diferente, você imagina tratar, por exemplo, a Secretaria de Direitos Humanos como você trata o DENIT, como você trata o Tesouro, né? Não é exatamente a mesma coisa, né? Incapacidade de escuta e leitura, premissa de desconfiança, baixa capacidade de comparação, dificuldade de relativização, visão mais estática e dinâmica, desnecessariamente detalhista e propensão à extrapolação. São alguns pecados que, às vezes, a gestão, que na interface com a turma aqui, você percebe que o pessoal avança demais, né? Bom, nós estamos fazendo... Eu tinha que falar alguma coisa interessante, né? Senão o Daniel falou, Chico, mas isso aqui tudo é requentado. Pois é, nós estamos fazendo um trabalho com a OCDE, no cargo que eu estava anteriormente, que era o de presidente da ENAP, que era mapear as inovações, as skills, as capacidades, as competências, para os que os gestores precisariam ter para exercício de altas funções no governo. E eles estão trabalhando com essa constelação, né? Iteração, alfabetização de dados, foco no usuário, curiosidade, contador de histórias e insurgência, que o Rodrigo falou também na fala dele, um pouco, né? Eu conheci um ministro que ele era perfeito, Rodrigo. 8 anos, sobreviveu 8 anos, e o lema dele era melhor não.
Melhor não. Melhor não. Melhor não. Bom, vamos lá. Iteração. Uma certa agilidade, atuação incremental, experimentação, erro, um certo dinamismo, e abraçar o problema. O caso que vocês relataram foi muito interessante, né? Alfabetização em dados. Gente, a gente não precisa ter cálculo 3, mas não pode ter vertigem cada vez que se depara com uma planilha, né? Não, minha vista turva, né? Meus... né? A mesma coisa vale para as narrativas. Tem uma turma que já tem que escrever. Não, chama aquele cara lá do quarto andar que ele sabe escrever, né? Tem que colocar uma forma de histórias. O TCU, uma das coisas que explica o avanço do TCU, eu acho, foi o show de bola que vocês fizeram na área de comunicação. Tem o acórdão, é escrito em sânscrito, Yiddish, né? Tem o sumário executivo, com o qual as pessoas se relacionam, mais ou menos, e tem aquele briefing, né, que é uma coisa sensacional, que é em português, né, que a mídia se apropria, que os principais achados é isso aqui, né, mas isso faz o executivo não tem isso. Nenhum órgão do executivo consegue fazer isso, sabe? E vocês têm feito muito bem, né? Bom, foco no usuário, resultados, solução de problemas, gostar dos problemas, os desafios que vocês mencionaram aqui das experiências de vocês, desafios cabulosos, né? Curiosidade, que pega o nosso funcionário público em geral, a primeira coisa que ele aprende é não se meter no que não é da competência dele, né? É inibir a curiosidade dele, né? Não fazer perguntas inconvenientes, cada um no seu quadrado, né? Bom, contar as coisas sob a forma de histórias. Se não dá para colocar sob a forma de história, esquece. É muito simples. Não precisa estar todos, tem que contar numa forma de história. Blog, põe no YouTube, dá em 5 minutos, dá para colocar no podcast, então esquece, né? Então, a depender dos outros aí, e a gente está vendo isso diariamente em todos os assuntos, né? Eu mesmo estou pensando em fazer agora um canal, um YouTube, um blog, né? Vamos ver o que acontece. E o mais difícil, que eles chamam de insurgentes, né? São os desobedientes, criador de caso, né? Que é sarna para se coçar, que é quem questiona a inércia. Às vezes, eu já falei isso outras vezes, meio de brincadeira, mas o espírito disso é verdade. Inovar no setor público é ilegal, né? Claro, não está previsto em lei, não tem amparo jurídico, blá, 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 né? Ops. Bom, o gestor do presente e o gestor do futuro. O gestor do presente, ele não foi preparado tecnicamente para ser gerente, ele é defensivo, está em pânico e paralisado, né? Vê se dá tempo de chegar até aposentar, né? Ser substituído antes que aconteça alguma coisa, né? Antes que as bombas que estão ali debaixo dele explodam, né? Ele é formado na prática, e, em geral, ele tornou-se um generalista, né? Rapidamente sucateou a formação que ele tinha em alguma coisa, né? Os ciclos profissionais são longos, né? Em geral, a experiência dele é restrita ao setor público e, se não era advogado, virou, né? Eu tenho uma tese que aqui em Brasília, a gente, depois de um certo tempo, ou faz direito ou vira vegetariano, né? Eu tenho um amigo que fez as duas coisas, né? Mas é questão de tempo, né? Enquanto aparentemente, o gestor do futuro seria mais preparado para o cargo, mais proativo, mais criativo, né? Combinaria a formação prática também com alguma formação técnica específica, vai entender de alguma coisa, porque aqui, eu não sei vocês, mas ao longo do tempo, se você entendia de alguma coisa, vai sucatear, vai atrapalhar você logo, né? Os ciclos profissionais são mais curtos, eles circulam mais, trabalha no órgão, volta, faz um secondment, né? E vocês têm isso aqui, vocês são uma das poucas instituições que fazem isso, manda o cara, passa um tempo no órgão, volta, manda para o exterior, volta. Isso é porque se fosse o executivo, estava na cadeia, crime hediondo, né? Então, isso vai ter uma dominância gerencial, uma valorização maior do executivo, né? Ops. Então, o gestor... Bom, primeiro, ele não será um super profissional. Não dá para idealizar que não vai ser ninguém muito diferente da gente, não, sabe? Mas ele vai ser um pouco mais turbinado, sabe? Vai ter uns chips, né? E vai mudar um pouco. Ele vai lidar melhor com dados, mais dados e menos... As equipes vão ser menores.
ele não vai funcionar mais sozinho, não vai ter essa coisa de o cara que carrega o piano, né? Vai trabalhar mais as capacidades de discernimento e de o que gera valor para a sociedade. Ele vai melhorar a capacidade de julgamento. São soft skills e difíceis, só com muita experiência que, em geral, as pessoas adquirem, né? Ele vai ser um comunicador, acho que vai ter que lidar com esse bicho chamado jornalista, outro bicho chamado político, né, sindicalista, empresário, acadêmico, né? Porque eu sou de uma geração da burocracia que sabe lidar com outros burocratas, né? Nada mais que isso. E, por favor, não me crie problemas, né? E vai ser mais proativo e tomador de riscos, porém de uma forma equilibrada e compartilhada. Não se trata necessariamente de gestão temerária, mas sim de um comportamento mais experimental e confiante, né? Nós vamos ter um novo serviço público, já que aquele teoricamente está acabando. Bom, não sei. Primeira pergunta, o mundo jurídico vai sobreviver? Né? Porque é um senhor bunker. Por mundo jurídico, eu falo o Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, a Defensoria Pública e CGU, embora o TCU e a CGU não sejam, estritamente falando, mundos jurídicos. Né? Isso, como é que vai ser? Porque a tecnologia está implacável. Você tem escritório de advocacia agora, o mindset do algoritmo já está comandando, né? As decisões, a jurisprudência, as pesquisas. Então, a gente deveria precisar de menos advogados, não mais advogados. O Brasil é o país que mais produz advogados no mundo. Nós estamos vendo como exportamos agora, né? Para ver se quer. Né? Enfim, compartilhar o bem, né? Nós estamos evoluindo também. Vocês conhecem as organizações que contam essas grandes plataformas. Agora, que governo consegue encarar um Google, um Facebook, uma Amazon? Então, os governos estão se transformando em plataformas também. Então, agora é Platgovern. E quais são as nossas plataformas? Vocês estão montando plataformas muito interessantes, planejamento, mas como é que vai ser isso, né? O novo governo vai ser um governo de plataformas, as minhas plataformas, suas plataformas. Vocês imaginam o que é um CGTI num ministério interagir com o cara da Microsoft? Ali, né? Blockchain, né? Nuvem. Bom, as diferenciações em relação ao universo do setor privado também estão diluindo. As fronteiras nacionais, há uma entrevista do Arari outro dia, né? O cara aí do Sapiens, Homo Deus, 21 lições. Ele acha que os Estados nacionais vão levantar as pontes, vão se fortalecer, e nós voltamos a uma situação quase para a Primeira Guerra Mundial. Até os artigos dessa semana, comemorando os 100 anos do armistício, são muito interessantes. Ou nós vamos ter volta aos grandes Estados nacionais, que vai desembocar em conflito, ou vamos ter um aprofundamento da globalização e do multilateralismo, né? E o serviço público tem que se virar nisso aí. Eu tive o privilégio de trabalhar nas Nações Unidas. Isso sim é o caos, porque como é que alguma coisa nas Nações Unidas pode funcionar? É um negócio assim miraculoso, porque não é para funcionar, né? Finalmente, acho que todos nós vamos ser gestores, né? Portfólios, dashboards, painéis de controle, isso aí faz parte agora de todo dia. Quem em casa cuida disso, né? Que alguém tem que estar cuidando disso, né? Algumas observações finais, né? As instituições são importantes, mas elas dependem das pessoas. Elas são as pessoas que as põem em pé, são as pessoas que as alimentam, são as pessoas que as mantêm vivas ou não, né? Elas não vão existir sem as pessoas, né? E as pessoas hoje estão perdidas e defensivas. Elas estão meio sem saber como elas aportam, como elas agregam, como elas investem nas instituições, né? Os gestores são movidos por variados tipos de combustíveis, né? Incentivos, motivação, convicções, projetos. E está na hora da gente pensar o que vai motivar esse gestor do futuro. Poder aprender, se expor a desafios, ter segurança, ter vaga na garagem, ter vista, salário, chefe. Eu brinco no executivo que a gente acaba, no final, sendo comandado por 3 variáveis: chefe, conteúdo e grana. E, dependendo da época, muda a importância.
Mas, a partir de um certo momento, a grana já não muda tanto, então sobra chefe e conteúdo. Conteúdo, se você já aprendeu o que você gostava, qualquer coisa vai. Então, sobra só chefe, né? Agora, tem uma turma que gosta do conteúdo e vai trabalhar com aquele conteúdo do início ao fim, né? Enfim, isso é folclore, mas são questões que nós temos que discutir, porque vai desenhar os sistemas de incentivos e de modelagem de promoções no futuro, né? Bom, assimetrias, sequenciamento, equilíbrio, discernimento. A conversa que eu tento explicar para as pessoas em relação à atuação dos órgãos de controle, em especial do TCU. Bom, vocês não podem ser culpados por terem se profissionalizado na frente do executivo. E a verdade é que o TCU, em várias áreas, tem quadros profissionais mais experientes, mais preparados, mais bem selecionados que o executivo. No segundo mandato do presidente Lula, quando nós criamos as carreiras de infraestrutura e lei de políticas sociais, era uma situação patética. Os ministérios de infraestrutura não tinham mais engenheiros, né? Paradoxalmente, os engenheiros acabaram pegando um pouco por causa do PAC. Mal gerenciados, mas pegou a carreira. Os de políticas sociais, não. Não é à toa que você tem aí o Ministério do Trabalho, o MDS, o MEC, o Ministério da Saúde, como estão, né? Há uma expressão hoje que o pessoal fala no ambiente aí empresarial, são tempos de VUCA, né? Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, né? Talvez a melhor resposta seja um pouco isso, né? Resiliência, informação, simplicidade e consistência. Então, o gestor do futuro vai ter que lidar um pouco com esses contrapontos. Ele não pode ser parte do problema, como muitos de nós acabamos nos tornando. Tem que ser parte das soluções, né? Ops. Acho que acabou. Acabou? Ufa. Bom, se vocês quiserem, não sei se tem tempo, se quiserem perguntar alguma questão. Vou pedir aqui. Não, o ministro não está inibido. Ele está muito à vontade. Gostaria. Vamos aplaudir aqui. Eu gostaria de. É sempre um show, não é? Eu estava com a. Eu escondi a plaquinha de tempo esgotado.